A Bíblia nos ensina que Deus é Espírito eterno. Ele existe por toda a eternidade. Ele sempre existiu. Nunca houve um momento em que Deus não existiu ou algum momento em que Ele vai deixar de existir. E a Bíblia nos diz que esse Espírito eterno, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, de uma grandeza tal que nós não podemos ao menos imaginar, a Bíblia nos ensina que Ele é santo. No linguajar bíblico, isso significa que esse Deus é puro, Ele é perfeito. Não há nele nenhum desvio, nenhum erro, nenhum desequilíbrio, nada torto, nenhuma má intenção, nenhuma mágoa, nenhum ódio, nenhuma perversidade. A pureza e a perfeição de Deus são tão grandes que a própria Bíblia, quando tenta explicar, tem que usar metáforas ou figuras humanas para nos dar uma ideia da perfeição do ser de Deus. Esse Deus, na sua sabedoria, que nós não podemos sondar, Ele, na eternidade, concebeu um plano para ter ao seu lado criaturas, seres morais, que soubessem a diferença entre o bem e o mal, e que voluntariamente ficassem com Deus, quisessem ficar com esse Deus para adorá-lo e servi-lo eternidade afora, sem que tentassem tirar a glória de Deus, puxando-a para si próprios. Porque esse é um risco quando você tem seres que são capazes de pensar, raciocinar, que têm consciência, se avaliam, sabem o que é o bem, sabem o que é o mal. A tendência de qualquer ser assim é se admirar, se comparar e se julgar melhor ou superior do que os outros. Agora, aqui está o grande dilema. Como é que este ser, esse Espírito eterno, puro, perfeito, poderia realizar o seu plano? De uma maneira que nós não sabemos explicar, a Bíblia não nos revela, esse Deus, dentro da sua sabedoria, do seu poder, da sua majestade e da sua glória, permite a entrada do pecado no mundo, mas de uma maneira que Ele não é o autor do pecado, mas as criaturas que Ele fez, voluntariamente, porque quiseram, resolveram virar as costas para Deus, se afastar de Deus e experimentar o pecado, ferindo então, e essa é a linguagem que a Bíblia usa, entristecendo esse Deus, ferindo o seu coração e fazendo com que a justiça de Deus, a sua santidade, determinasse a condenação deste ser que Ele mesmo havia criado, com essa possibilidade de pecar. E aí o próximo passo no plano de Deus é resolver a questão do pecado. Como fazer, então, para que esse princípio, esse erro, essa separação dele, essa inclinação para ser contra Deus, para roubar a glória de Deus, que entra no mundo, é claro, sem jamais pegar Deus de surpresa, mas como parte do seu próprio plano, como resolver isso? E o caminho de Deus é surpreendente. Ele mesmo se torna um de nós. Ele vem ao mundo, se torna parte da raça humana, nasce de uma mulher, se submete aos processos normais de crescimento do ser humano, tem uma alma verdadeiramente humana, um corpo verdadeiramente humano, passa pelos sofrimentos, provações e tentações que o ser humano passa, e na cruz do Calvário, ele experimenta a morte por aqueles que ele decidiu salvar. E exatamente porque, sendo Deus, ele não tinha pecado, Jesus Cristo, ao morrer, adquiriu méritos diante de Deus, deu um saldo positivo para Deus. De maneira que Deus, com base naquele sacrifício, ele pode agora quitar a dívida e a culpa daqueles que ele quer salvar. E ele traz o seu filho de volta, ressuscita dos mortos, não fica preso, a morte não podia dominá-lo, porque ele não tinha pecado.
e ele regressa aos céus. E essa história toda, esse drama cósmico, ele passou por várias etapas na história da humanidade. Desde o começo, quando Deus criou o primeiro casal, lá no Jardim do Éden, Deus já estava mostrando qual era o seu plano, a partir do momento em que ele declara no jardim que um dia viria alguém da descendência da mulher para esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Também quando ele cobre Adão e Eva com peles, dando ele mesmo a proteção e a cobertura da nudez, consequência do pecado. E aí, através da história que nós lemos no Antigo Testamento, vez após vez, Deus vem mostrando ao seu povo que esse é o seu plano. E quando ele chama um povo de entre a raça humana, os descendentes de um homem chamado Abraão, Deus se revela mais claramente. E Deus institui, Deus cria no meio daquele povo, revela uma religião cujo centro é o sacrifício de animais. E Deus então institui um grupo de homens tirados de uma das famílias daquele povo, a tribo de Levi, para todo dia lembrar ao povo de Israel a questão do pecado. Fazendo o quê? Tomando animais que tinham que ser perfeitos, sem nenhum defeito, e matando aqueles animais em cima de um altar, escorrendo aquele sangue, e salpicando aquele sangue no povo e no próprio tabernáculo onde o altar estava localizado. Isso ano após ano, todo ano, havia um sacrifício enorme, grande, que era o principal de todos, no dia chamado o dia da expiação, em que o sumo sacerdote entrava no santuário, no Santo dos Santos, trazendo sangue de um animal perfeito, sem defeito, que ele primeiro derramava em seu próprio favor, para purificar os seus próprios pecados, em seguida aspergia lá no íntimo do santuário, o propiciatório, que era a tampa da arca, e ali ele confessava a Deus os pecados do povo e pedia a Deus o perdão. Todo ano isso era feito, ano após ano. Dezenas de anos, centenas de anos, milhares de anos, as coisas aconteceram dessa maneira. E o objetivo de Deus era dizer para o ser humano: você é um pecador, você não pode se chegar a mim pelo seu mérito. Você precisa resolver o problema do pecado para poder se chegar a mim, e só tem uma maneira: é vida. A vida tem que ser derramada, o sangue tem que ser vertido. Somente o sangue derramado paga pecados. Era isso que Deus queria com todo aquele sistema de sacrifícios, de morte de animais no Antigo Testamento. Mas já no Antigo Testamento estava profetizado, estava dito, Deus já vinha falando pelos profetas, de que um dia aquele sistema haveria de acabar, porque eles eram apenas uma sombra e uma figura do sacrifício verdadeiro, final e definitivo que o próprio Deus haveria de oferecer, que era exatamente o próprio Deus vindo a esse mundo como um cordeiro e se oferecendo no altar da cruz do Calvário, em prol do seu povo, derramando seu sangue, sangue humano dessa vez. Antes era sangue de animais, mas agora o sangue humano foi derramado, como pagamento de uma vez para sempre pelo pecado do povo de Deus. É esse o Evangelho. Essa é a mensagem central da igreja cristã. Não há outro Evangelho. É por isso que nós dizemos que a salvação é através de Jesus e Ele somente. Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, pelas coisas boas que nós pensamos que podemos fazer. Porque nenhuma delas pode pagar pecados. Dar esmola não paga pecado. Fazer o bem a um pobre não paga pecado. Perdoar o seu inimigo não paga pecado. Ser uma pessoa honesta não paga pecado. Ser fiel à sua esposa não paga pecado. Pagar suas contas não paga pecado. Paga a conta, o pecado não. Nada que você possa fazer pode resolver o problema do pecado. Por isso, todo esse drama cósmico, celestial, que esse Deus eterno, imutável, infinitamente santo, justo e bom, arquitetou desde tempos imemoriais, lá na eternidade. E é para a consumação disso que a história caminha. Estamos caminhando para o fim desse drama, da história do mundo como nós o conhecemos, quando
o nosso Salvador vier para consumar aquilo que Ele começou, para reunir-nos e nos livrar-nos definitivamente da presença do pecado. Essa foi a mensagem que foi pregada pelos apóstolos de Jesus Cristo, desde o início da igreja cristã. É a mesma mensagem que nós pregamos 2000 anos depois.